In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na terça-feira da 22ª semana, celebrando São Evaristo I, Papa. Então, é o quarto sucessor de Pedro, né? Lino, Cleto e Clemente, que nós dizemos na oração eucarística, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo. Ainda no século I. Quanto é importante celebrar esses primeiros papas, para a gente poder ver, de fato, a linha sucessória e termos aí a história a esclarecer onde está e o que é a Igreja Católica e a verdadeira religião. Então, sim, com certeza, celebrar Evaristo é importante. E é importante justamente para a gente poder aquilatar, ver, perceber quão é em torno da Igreja, da hierarquia e dos romanos pontífices e do sacramento do sacerdócio que se formam as comunidades. Que golpe tremendo receber no fim do mundo, perceber que é justamente aí, no centro, no coração da Igreja, na cabeça, a Igreja é ferida mortalmente na cabeça. Eu lembro aquela reunião maçônica em Alta Vendita, onde eles, planejando a destruição da Igreja, a maçonaria planejando a destruição da Igreja, refletia quanto era importante ir com o tempo, mas sempre firme, e se infiltrando até conseguir chegar na cabeça do papado. Não, claro, era impensável naquela época, era impensável, mas o plano, o desejo, sim, era com certeza chegar a isto. Estarrece-nos pensar que alcançaram o desidério, estarrece-nos. Jorge Mário Bergoglio é maçom. Ponto. Basta. É maçom. E está aí feita a destruição da Igreja. E de toda a hierarquia. De fato, queridos, este sínodo, sobre os sínodos que nós estamos por... está se celebrando agora. De novo 2 anos o sínodo leva. Vai até 2023. Esse 2023, bem, em todo caso, que será mesmo lá, aquele ano, a revolução, a convulsão mundial será de tal violência que a gente não sabe o que ainda acontecerá. Mas o fato é que os passos estão sendo dados, essa primeira fase que eles estão realizando agora. Ainda vi esses dias uma outra diocese que se renuncia a participar disto. Mas é a fase diocesana. E aí vão de paróquia, de movimento em movimento, de grupo em grupo, promovendo a ideia da destruição da Igreja. Já não mais hierárquica. Das mãos do Senhor saiu a Igreja hierarquicamente constituída. Só se reconhece realmente a Igreja Católica com o corpo inteiro, isto é, cabeça e membros. A Igreja não é nem só corpo, nem só cabeça. Você pode dizer, não, sem Papa já não existe Igreja. Como não?
mesmo o mais, o último dos fiéis, dos mais simplesinho, ignorante, mas que recebeu o batismo e quer ser católico e ter a fé da Santa Igreja, os seus costumes, a sua vida, isso é a igreja. Ali está a igreja. Ali está a igreja. Aliás, eu lembro de a comunidade Quilha nasceu no Rio de Janeiro, nos idos anos de 95, eu sou péssimo em datas, né? Por ali, né? Então, mas aqui em Porto Alegre, na minha paróquia, então, nós continuávamos um grupo, nos preparávamos para o fim dos tempos, comunidade Quilha. E, então, lembro de uma senhora, ministra da comunhão, bom, participava em tanta coisa, mas, enfim, no edifício dela, um edifício ali no centro de Porto Alegre, na verdade, ela era a católica daquele edifício. Mas tinha que ver quanto, de fato, aquele edifício vivia em torno desta mulher. Toda a espiritualidade do edifício era em torno desta mulher. Então, não é que ali não tivesse de tudo, sim, era ela a única católica, né? Mas na hora do aperto mesmo, na hora da decisão, e na hora do conselho, e na hora do livramento, e na hora... era a ela que todo o edifício recorria. E na hora da pregação, na hora da oração, era ela que promovia, e era ela que fazia. Então ia em círculos, era ali o edifício dela, e depois tomava ali aquele pedaço, aquele quarteirão, aqueles 2 quarteirões do bairro, e depois atuava na paróquia. Então, quer dizer, vejam como, queridos, de fato, existe igreja. Existe igreja. Mas é sempre em torno da hierarquia que ela encontra a sua expressão mais forte. É ali que ela recebe pastoral. O que quer dizer pastoral? Aquilo que vem dos pastores. Né? Dos pastores. O pastoral que não vem de pastor, não é pastoral. É qualquer coisa. Mas não é pastoral. Vem de pastores. Então, sim, quanto na igreja é importante, por isso digo, sim, pode haver, e há igreja não só na hierarquia. A igreja existe em todo o fiel realmente que guarda e vive a fé, procura viver a fé católica. Contudo, isso, digo, não se mantém por largo tempo. A igreja hierárquica não pode se manter por largo tempo sem cabeça. Isso é coisa lógica. Isso é coisa lógica. Seria um monstro existir sem cabeça. Por isso que combato tão fortemente os sedevacantistas. E Deus livre Dom Viganó, oriente ele para que não dê este passo. A mim parece que já deu, né, de sedevacantismo. De jeito nenhum podemos assumir a igreja não pode viver a longo tempo sem hierarquia. A igreja não está sem hierarquia. Não está. Estou eu aqui. Mas não sou sozinho. Há outros sacerdotes. Há outros sacerdotes que também mantêm viva a hierarquia da Santa Igreja. Nós, que afinal somos os sucessores dos apóstolos, junto com Evaristo, Lino Cleto Clemente. Então, sim, estamos aí, fortes, firmes, para manter e dirigir a Santa Igreja até ao retorno do Senhor. Conserve-nos Deus, conserve-nos Deus.
mas conserve-nos sobretudo na fé católica, na comunhão hierárquica, no magistério da igreja, até Bento XVI, no ensino da igreja, nos dogmas da igreja, na sua moral, nos seus costumes. E que belo poder lembrar que nós rezamos a missa realmente tridentina, porque este é o mais belo e autêntica tradição da Santa Igreja. Que, como eu agradeço de ter tido a graça de ainda ter tido o tempo e a dedicação para celebrar os sacramentos neste rito. Mas, enfim, queridos, sim, a hierarquia da Igreja, quanto ela é importante. Pode e deve viver a Igreja. Não, eu fico pensando nos nossos refúgios, quantos talvez, sem sequer um padre. Né? Por enquanto ainda podem me ouvir. Pelo menos o sermão, que eu ainda consigo publicar. Daqui a pouquinho retornaremos, se Deus quiser, à transmissão. Mas pode viver os refúgios em base a uma pessoa que nem aquela membro da comunidade que acabo de descrever a sua ação. Claro que com certeza pode, né? Muito fracamente, eu sinto muito nos refúgios que fazem tantas orações. Tem uma aí que eu nem sei dizer o nome, são campanhas de orações, videntes e confidentes, e não sei o que mais. Mas, digo, a oração oficial da igreja, esta é a oração que quero ver feita nos refúgios. A oração oficial da igreja. E a oração oficial da igreja, eminentíssima, é a Santa Missa. Como celebrá-la sem a hierarquia, sem o sacerdote? Como celebrá-la? Impossível. Na esteira, aliás, no prolongamento, assim que se diz, o prolongamento da Santa Missa no dia a dia é o ofício divino. São as horas canônicas. O ofício divino é o prolongamento da Santa Missa. Quanto seria importante que as comunidades se dedicassem realmente a aprender e a rezar e a ter os livros litúrgicos, mesmo aqueles que nós estamos usando da reforma conciliar, né? mas rezar o ofício divino. Quanto nós nos devemos preocupar de adquirir mais, queridos, porque o povo vem, não tem tempo, não sabe, enfim, não compra o ofício. Nós devíamos conseguir comprar mais, precisamos ter essa graça de ganhar, de comprar, enfim, mais livros. São 4 volumes, né? 4 volumes. E custa caro aquilo. Acho que nessa altura está mais de R$1.000. Os 4, 5, certeza. Os 4 volumes. Enfim, mas isso é importante. Depois vem as outras orações. Em torno disso é que vem as outras orações. O próprio rosário, o rosário, na verdade, é um substituto do ofício divino. Como é que era a vida na igreja? Sobretudo nos mosteiros, onde se rezava o ofício divino, um livrão que aquilo não se podia levantar. Não tinha esses livrinhos que nós temos para pegar na mão, que era um livrão, né? Ali os monges rezavam. E quando eles começaram a peregrinar, século XI, XII, sobretudo com São Domingos, São Francisco, a sair dos mosteiros, né? Então, como carregar aquele livro para rezar? Não podiam. Então, substituíram os 150 salmos que se rezam no ofício pelas 150 Ave-Marias. Mas é sempre uma substituição do ofício divino, o Santo Rosário. Então, quer dizer, deve-se, com certeza nós queremos e rezamos o rosário todos os dias.
Mas é sempre em torno desse núcleo. Missa, com a hierarquia. Ofício divino, até com a hierarquia também. Depois as outras orações, sobre as quais desponta, sobretudo, sem dúvida, o Santo Rosário. Mas como seria importante que as nossas comunidades, mesmo aquelas que não têm, não vão ter sacerdote, compreendessem que ao menos o ofício divino elas podem rezar. Podem rezar, menos o ofício divino. E de alguma forma assim estar ligado à Santa Missa. De alguma forma assim estar ligado ao Santo Sacrifício. Até que Deus proveja sacerdotes para os grupos. Somos todos grupos pequenos, serão numerosos pequenos grupos. Não será fácil prover sacerdotes para todos. Então, quer dizer, queridos, temos que nos organizar. Primeiro, procurando sustentar alguém da hierarquia, ter alguém da hierarquia conosco. Né? Aqui, graças a Deus, temos a mim. Mas, e depois, realmente, com a oração da Santa Igreja. Sobretudo, sem dúvida, o breviário, onde nos sintamos ligados, seja aos pastores, seja, de fato, a oração oficial da Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.